Olá, professor Theo Sanches, língua portuguesa, análise e interpretação textual. Observar e vai lá no YouTube, coloque professor Theo Sanches, que vai aparecer o canal, inscreva-se no canal, faça um like, vai lá no sininho, que se você clicar no sininho, você vai ser notificado quando tiver uma aula nova. Okay? Então, primeiro ponto, é interpretar para a questão do Enem. Tá? Primeira coisa é analisar o texto. Aonde o texto foi escrito, que estrutura tem esse texto, quantos parágrafos tem o texto, qual foi o autor que escreveu, para eu poder interpretar. Então, interpretar é elucidar o sentido do que está escrito, ser capaz de vasculhar as palavras, entender o contexto, entender a entrelinha do texto, capturar o sentido do texto. A interpretação é a capacidade de entender o significado de um texto. Tá? Dessa forma, já temos uma premissa importante. Primeiro, é necessário analisar o texto. Sem análise do texto, eu não consigo interpretar. E somente depois é possível interpretar. Uma outra coisa muito interessante, que é a contribuição do Medeiros, lá no livro Comunicação Escrita, que está lá no meu canal, ele deixa para a gente. Eu tenho que entender o texto a partir do momento da organização desse texto, da separação dos elementos textuais. E aí me permite a interpretação. Então, a primeira coisa é analisar o texto para poder interpretar. Uma outra coisa muito importante, quando eu leio um texto, eu passo a fazer parte desse texto. Então, o leitor pode ser capaz de identificar o texto e de entender a informação essencial que um texto apresenta. Mas tem que sempre entender, eu vou ter que primeiro analisar. Por isso é conveniente saber interpretar e compreender um texto corretamente. Interpretar um texto supõe dotá-lo de sentido. Eu tenho que entender cada palavra que está no texto. A partir do momento que eu doto de sentido, eu passo a entender. Uma outra coisa importante, eu tenho que ter uma visão global do texto. Eu tendo essa visão global do texto, se torna muito mais fácil entender esse texto. Então, primeira coisa, contextualizar esse texto. Situar esse texto na época, no seu século, na tradição cultural. Tá? Eu tenho que entender o texto a partir do momento que ele está escrito. Então, se eu vou falar, a matéria é composta de átomos, eu não tenho nenhum conceito de átomo, lógico que eu não vou saber interpretar esse texto. Então, eu vou ter que conhecer os conceitos do que tem no texto. Então, sempre é bom ter uma ferramenta de busca ou um dicionário do lado para eu saber o que quer dizer aquela palavra. A interpretação, ela tem que passar pela análise desse texto, de obra filosófica, de obra histórica, de obra de geografia, de qualquer século, 16, 17, 18, do início de quando a gente começa a fazer análise. Uma outra coisa muito interessante, descobrir a intenção do autor do texto. Por trás de todo o texto é um autor que tem uma intenção, informar, persuadir, entreter. Para discernir essa intenção, eu tenho que conseguir entender o que ele escreve, como esse autor pensa. Tá? Aí eu tenho aqui o exemplo, a janela está aberta. Qual foi a intenção do autor? Aqui não me diz nada, porque apenas eu tenho uma frase. Mas se eu ler um texto maior, um jornal, um artigo, um texto que tenha um enunciado maior, eu posso entender. Nesse caso, eu não sei. O que foi que ele quis? Ele quis persuadir? A janela realmente está fechada? Ele quis falar isso? Caso se pretenda com a enunciada alguém feche a janela, a interpretação do enunciado será diferente para cada caso. Então é muito interessante se eu perguntar para ti agora, que está aí, doutor, você está sentado ou você está em pé? Então é a intencionalidade do autor que vale. Uma outra coisa muito importante, todas as vezes que eu vou ler um texto, eu tenho que observar o que esse texto quer me dizer, se ele é interessante ou não. E aqui para refletir e para analisar, para nós estudantes, para nós que estamos aí na carreira do estudo, determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los, independentemente das circunstâncias. Devemos sempre ser humildes, recatados e despidos de orgulho. Ok? Não esqueça do canal no YouTube. Um forte abraço, professor Theo, bons estudos e não desista dos seus sonhos, ok?